Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Esse programa está vinculado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central em Tianguá, igreja esta que é presidida pelo pastor Silas de Souza Cabral. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos estudando a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise e nessa oportunidade nós iremos estudar a lição de número 8. A lição de número 8, ela tem como título As causas da desunião devem ser eliminadas. É interessante para o povo de Deus conhecermos o passado e assim podemos tratarmos o presente, pois no presente século muitas coisas se assemelham aos dias de Neemias. O nosso texto áureo encontra-se no Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa verdade prática nos diz: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Neemias, no capítulo de número 5, versículo 1, e depois do versículo 6 ao versículo de número 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo, no meu coração. Depois planejei com os nobres e com os magistrados e lhe disse-lhes: Usura, tomai cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Verso número 8. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se clamaram e não acharam que responder. Se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazem. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e os meus moços, a juros lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemo-nos este ganho. Restituizei hoje, vos peço, as vossas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos exigi deles. Então disseram: Restituí-los, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam conforme esta palavra.
Meus queridos e amados irmãos, vamos orar ao nosso Deus agradecendo por sua palavra. Eterno Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Deus de eterna bondade, olha, Senhor, para a tua igreja, olha, Senhor, para aqueles que estão necessitando, ó Deus, da tua ajuda, aqueles que estão, ó Pai, à mercê, Senhor, da sociedade, dos governantes. Tu és o Pai, Senhor, do órfão, da viúva. Tu és aquele, ó Pai, que tem garantido, Senhor, a vida sobre a face da terra. Deus de eterna bondade, também te pedimos uma bênção, ó Pai, pela tua igreja que está estabelecida, Senhor, sobre a terra. Dá-lhe a ela, Senhor, condições, ó Pai, de praticar a tua palavra. Deus de eterna bondade, abençoa a nossa igreja, a nossa congregação. Abençoa o nosso pastor Cília de Souza, meu Deus. Dá-lhe, Senhor, entendimento e sabedoria, ó Deus, para que ele possa, Senhor, conduzir esse rebanho nesse momento de crise. Te pedimos, ó Pai, por toda a tua igreja em toda a face da terra, pois é isso que te peço e te agradeço, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós acabamos de ler a palavra do Senhor e a lição de hoje, a lição de número 8, ela tem como título: as causas da desunião devem ser eliminadas. É muito importante que a igreja do Senhor possa eliminar essas dificuldades que surgem em seu meio. O nosso objetivo geral é destacar que a união ela é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Se nós não estivermos unidos em um só propósito, em um só coração, o que a igreja propõe para o mundo certamente não dará certo, se não estivermos unidos. Mas quando estamos unidos, quando temos o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o que ligamos na terra também é ligado no céu. O que é desligado na terra, também ele é desligado do céu. Então a igreja tem que se preocupar com a união de seus membros. O próprio Senhor Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Reino dividido não subsiste. Então temos que vivermos em união. Os nossos objetivos específicos, com relação ao primeiro ponto, é explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. Expor as injustiças social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Nós vamos aprender isto no segundo ponto. E o terceiro ponto, nós vamos aprender que as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então, fica aqui o nosso objetivo geral e os objetivos específicos com a nossa lição. O ponto central da nossa lição de hoje, a nossa introdução nos diz que veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Conflito entre as diferentes classes sociais de um mesmo povo. Nos nossos dias também nós temos conflitos sociais. Nós temos que aprender a conviver com esses conflitos e buscarmos soluções para que seja amenizado as diferenças entre as classes.
Nós temos nos nossos dias dois sistemas políticos que ficam se alternando entre si. Nós temos, por um lado, um sistema capitalismo, um capitalismo selvagem, e de um outro lado, no outro extremo, nós temos um socialismo que também aqui no nosso país ele não deu certo e não dá certo. E um capitalismo também que, por sua vez, oprime cada vez mais o pobre. Então são dois extremos que nós temos que conviver com ele. E os grupos às vezes ficam se alternando politicamente. Ora, está no poder aquele grupo que defende o liberalismo, aquele grupo que é do capitalismo selvagem, e ora está no poder aquele grupo que é socialista. Incha-se o Estado fica ineficaz, entrega-se a alguns apadrinhados políticos e instala-se o caos, a corrupção. E nós temos que aprender que Jesus Cristo, ele derrubou essas diferenças sociais que haviam em sua época. E nós também, como igreja do Senhor Jesus, nós temos esta responsabilidade de derribar o muro de separação social que existe na nossa sociedade. Há um abismo colossal entre a sociedade, entre os nossos próprios patrícios, entre os nossos próprios irmãos. Há uma diferença muito grande entre a menor classe e a maior classe. Muitas das vezes a maior classe é a que menos detém algo para subsistir, para sobreviver. Em outro extremo, uma pequena classe, ela é responsável por quase 90% de todo o PIB da nação. Uma pequena classe é responsável por quase 90% do PIB da nação. O nosso primeiro ponto nos diz que no início do retorno para Jerusalém, a união, ela caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união. Os judeus, é preciso que os irmãos entendam que os judeus, ao retornarem da Babilônia, eles retornaram unidos. Encontraram uma terra que estava devastada. Mas a união daquele povo fez com que eles erguessem um altar ao Senhor, sacrificassem ao Senhor, adorassem ao Senhor. Estavam unidos. Era um só povo, uma só fé. Confessavam o único Deus verdadeiro. Havia união, havia celebração. Este era o primeiro estágio daquele povo. Eles estavam alegres porque estavam de volta para Jerusalém. Mas ao contrário da época de Moisés e de Josué, quando eles retornaram para Jerusalém, vindo ali do Egito, a terra estava devastada.
Não se havia nada na terra, tudo estava em ruínas. Ruínas. E alguns historiadores nos dizem, Flávio José relata, que houve seca naquele período. Escassez hídrica. E o povo estava padecendo. O povo estava padecendo. Mas nos primeiros anos havia união. Os anos foram passando e todos experimentaram um despertamento espiritual. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração de Jerusalém. O povo chegou pobre ali em Jerusalém, mas todos estavam unidos. E eles foram reconstruindo a cidade. Deram início à reconstrução da cidade. Mas com o passar dos anos, os inimigos, os sambalates da vida, começaram a colocar empecilhos na vida daquele povo. Então o povo começou a fraquejar. Começou a fraquejar. Nós entendemos também aqui, no primeiro ponto, que a igreja, na igreja do Senhor, há muitas coisas unificantes. Nós somos unidos por muitas coisas, porque todos nós experimentamos o novo nascimento. Todos nós estamos alegres com o Senhor. Todos nós somos um em Cristo. Pelo menos é o que está descrito na palavra do Senhor. O Senhor nos orienta que devemos ser um, assim como Ele e o Pai são. Significa dizer que os nossos pensamentos, os nossos ideais devem ser unificados. Unificados. Não podemos estar em uma igreja que seja dividida, que haja divisão entre irmãos, entre classes. Não podemos pensar e nem admitir que a igreja do Senhor tenha caminhado em rumo a esta direção. A igreja do Senhor, ela tem uma marca, a união. Independentemente da classe social do membro, deve haver união, deve haver amor, compartilhamento, cumplicidade, uns para com os outros. A palavra de Deus é que cada um de nós venhamos a cooperar no seu reino, porque assim Ele nos chamou, para que cada um de nós possamos cooperar com Ele na expansão do reino dos céus. O Senhor Jesus fez um chamado para cada um de nós. Neste chamado, Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. E que evangelho é este que pregamos? Se não manifestarmos ele no nosso dia a dia, se não manifestarmos ele nas nossas ações, se não manifestarmos ele ao mundo, não podemos de maneira nenhuma apresentarmos desuniões entre nós. Conflitos
de ideias podem até existir. Teses podem surgir. Mas jamais seja que essas coisas venham a nos separar, a nos distanciar. Não, nós não aceitamos isso, não. A palavra do Senhor nos diz que aqui os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes, muitos crentes vivem cercados de inimigos. Pessoas que são contrárias à palavra do Senhor. Essas pessoas, elas são criticadas pela sua fé, são excluídas de determinados grupos sociais, são excluídas muitas vezes de um trabalho, de um ajuntamento social. Essas pessoas, elas precisam de apoio espiritual para a sua vida. O salmista, ele nos diz aqui: o que diz o salmista? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União entre os irmãos. União entre os seus compatriotas. Nós temos que viver em união. Não dá para caminhar dois juntos se não estivermos em comum acordo. Porque a marca do Evangelho, a marca de Cristo, é justamente a união. Não devemos nos reunir com aqueles blasfemos. Não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Mas entre irmãos, nós temos que sentar, temos que conversar, temos que dialogar. E esse diálogo, ele tem que ser mais ativo nos nossos dias. Hoje nós temos determinadas classes de pessoas que, por conta de uma formatura, de um anel no dedo, aquela pessoa se acha superior aos demais. Ela faz um julgamento pela sua capacidade intelectual e acaba se distanciando dos demais que não tiveram a mesma capacidade de adquirir conhecimento, ou porque alguém consegue determinados bens e outros não, e aí fica uma separação, um cisma social dentro até mesmo da própria igreja. Mas o salmista diz: os irmãos, eles têm que viver em união. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma marca. O apóstolo Paulo diz aqui, amados irmãos: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja bem aqui, o termo carga refere-se aqui a fardo, a peso.
algo que talvez você não tenha condições físicas ou até espirituais de levar. Mas a recomendação aqui do apóstolo é: fortalecei-vos no Senhor. Levai as cargas uns dos outros. O apóstolo aqui parece que está enxergando os nossos dias. Porque nos nossos dias nós nos deparamos com muitas situações em que as pessoas não querem mais ajudar o seu próximo, o seu semelhante. Até mesmo aqueles que são consanguíneos são deixados de lado. Os asilos da nossa nação estão repletos. Os abrigos estão repletos. Muitas das vezes de idosos que foram abandonados pelos seus filhos. Os orfanatos estão cheios de órfãos. Os hospitais, há dezenas e milhares de pessoas que foram deixadas pelos parentes. As pessoas não querem mais ajudar, levar a carga uns dos outros. A igreja do Senhor, ela não se comporta dessa maneira. Ela não se comporta dessa maneira. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Mas o nosso comentarista diz que tem cargas em que podemos levar uns as cargas dos outros. É uma maravilha sabermos que quando necessitamos de algo, podemos contar com a ajuda de alguém. Aqui nos primeiros dias aqui que esses judeus retornaram para Jerusalém, eles tinham esse propósito, esse sentimento. Uns levavam as cargas uns dos outros. Todos eram pobres, mas se ajudavam mutuamente um ao outro. Havia comunhão em tudo. Havia comunhão em tudo. O subponto C nos diz: a união nos faz forte. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha, um crente sozinho, ele é facilmente capturado. Fica desprotegido. Uma pessoa que não conta com a ajuda de ninguém, ela é uma presa fácil para os malfeitores, para o traficante, para os aliciadores. É uma presa fácil, porque está só. Aquela pessoa está só. Mas quando ela vive em união, vive em grupo, ela está protegida. Está protegida. O apóstolo Pedro diz: chegai-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Cada membro desse corpo, igreja do Senhor, é uma pedra viva. É alguém que está edificado,
é alguém que é casa espiritual, é sacerdócio santo e oferece para Deus sacrifícios santos. Quando compartilhamos, quando ajudamos, as nossas obras, elas são manifestas diante de Deus. Podem até ser visíveis diante dos homens, mas elas são manifestas em Deus. Porque quando agimos desta maneira, não buscamos glória para nós mesmos, mas sim para o Senhor. Nos nossos dias, alguns até fazem o papel de bom samaritano e atraem para si milhares de seguidores, de matérias em capa de jornais e televisões, pelas vultuosas doações que fazem. Mas essas pessoas, elas se aproveitam daquela manifestação para aumentarem mais ainda a sua ganância, o seu patrimônio, aproveitando-se da miséria alheia para se promoverem. O subponto D nos diz: uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus, ele deixa aqui na sua palavra, em João 13:35, uma marca para que nós possamos ser conhecidos. E ele nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros, então conhecerão vocês. O crente, a igreja do Senhor, ela deve ser conhecida pelas suas obras, pela união que há entre os irmãos. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso, né? Nosso subponto. Esta união, o subponto 3, que é uma união verdadeira. É uma união verdadeira. Os judeus, eles retornaram e eles eram, até de certo modo, numericamente menores do que os habitantes ali daquela região. Mas eles estavam unidos em um só propósito. Deus era com eles. Mas a união que eles tinham entre si, aquilo ali, de certa forma, intimidou os adversários. Os adversários se sentiram intimidados, até de certa forma amedrontados, porque tamanha era a união do povo quando retornou para Jerusalém. Eles conseguiram construir o templo, os muros da cidade. Então a cidade agora estava erguida. Os muros da cidade foram reconstruídos com a presença de Neemias. Nós percebemos também que o templo,
ele foi reconstruído, havia uma união. O santo óleo do Espírito Santo, ele estava presente ali na vida de cada um deles, na vida do sumo sacerdote, dos crentes, havia união. Aqui, o Salmo 133, mais uma vez, nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E o versículo 1, versículo 2, existe aqui uma passagem bíblica que enaltece mais ainda esta união. Jesus aqui, se referindo à sua igreja, em uma oração, ele diz aqui: e eu lhe dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Ou seja, sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que nos unirmos cada vez mais. Principalmente nesse período que fisicamente nós não podemos estar ao lado dos nossos irmãos, porque enfrentamos uma pandemia e cada um, a nossa sociedade nos dias de hoje, as pessoas estão se isolando cada vez mais em determinados grupos. Alguns só possuem amigos virtuais pelo computador, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Não há mais contato direto em óculos com a pessoa. As pessoas estão se distanciando socialmente. Existe uma barreira social. E com o agravamento desta pandemia, esse distanciamento agora, ele aumentou. Há um distanciamento físico. Há um distanciamento. Há um esfriamento do amor. A igreja está sendo provada nesse período. E ela tem que dar uma resposta positiva. Afinal, o que é que irá nos separar do amor de Deus? Diz o apóstolo Paulo. Nada neste mundo será capaz de separar a igreja, de dividir a igreja. Não, nós não aceitamos isso. O autor de Eclesiastes nos diz, aí como vocês podem observar na tela, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Não se quebra tão depressa. É preciso estarmos entrelaçados uns com os outros e também firmes na palavra do Senhor. O Senhor tem que estar neste negócio. O Senhor tem que estar neste negócio. O ponto 2 nos diz: a união entre os judeus estava ameaçada. A união entre os judeus estava ameaçada. Aquele povo que havia chegado ali em Jerusalém, havia tratado com os inimigos, em meio àquela pobreza, tinham construído o templo, tinham construído, reerguido os muros, as casas.
Mas tudo aquilo ali agora estava ameaçado. Qual era a ameaça? Você deve estar perguntando. O que estava ameaçando? Porque eles haviam edificado o templo, haviam reconstruído a cidade, os muros, os olivais. Eles haviam trabalhado na terra. Mas agora haviam, digamos assim, barrado o avanço dos inimigos. Os Sanbalates da vida, eles perturbavam, mas não eram uma ameaça mais não. Eles não eram uma ameaça. A ameaça agora é uma ameaça interna. Interna. Existe a ameaça externa e a ameaça interna. O povo agora está em uma crise social. A injustiça social. A injustiça social. A vida financeira dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Essas pessoas, eles tomavam dinheiro emprestado. Os que voltaram da Babilônia tomavam daqueles que tinham um pouco mais de dinheiro e não tinham condições de pagar por conta da seca, por conta de uma série de situações. Eles não tinham condições mais de pagar. Então aqueles mais abastados, eles pegavam algo para emprestar. Eles queriam uma garantia. E aquela pessoa então assinava um documento passando uma terra que, se não tivesse colheita, tomava-se a terra. Alguns assinavam até se vendendo seus filhos, filhas e a si próprio. Vendiam-se como escravos para que aquela dívida fosse saldada. E era uma vida muito difícil. E esse dinheiro que eles tomavam emprestado não era para gastar com algo supérfluo, não. Era para sobrevivência. É para se alimentar. Era para comprar trigo para se alimentar. Além disso, eles tinham que pagar os impostos ao rei da Pérsia. Porque eles voltaram para Jerusalém, mas eles continuavam pagando impostos. Eles tinham que pagar os impostos. Eles tinham que custear a máquina pública daquela época. Os governadores que foram enviados ali pelo rei da Pérsia para estar à frente do povo, antes, porque a Bíblia fala Neemias, Zorobabel, temos a figura também de Esdras, mas existiam outros. E esses governos que estavam lá, eles eram custeados pelo povo da terra. O povo tinha que pagar para que aqueles governadores pudessem viver naquela vida de mordomia. Não só os governadores, mas também os outros assessores. Assim como ocorre no dia de hoje. Assim como ocorre no dia de hoje. O povo então estava miserável. O povo vivia numa extrema pobreza e ainda tinha que custear os impostos. Em outras palavras, bancar a vida pública daqueles administradores. Era uma situação que se assemelha muito com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O povo estava em meio a uma crise.
mas tinha alguém ganhando com a crise. Tinha alguém ganhando com a crise. E isso não é diferente dos nossos dias. Nos nossos dias nós estamos vivendo em tempo de pandemia, onde uma peste chamada Covid-19 tem arrasado o planeta Terra, e os governantes então fizeram as leis para que pudessem gastar do recurso público, burlando licitações, contratos fraudulentos, com a desculpa dizendo que era algo essencial, algo de urgentíssimo. Então, está nas redes sociais. Escândalos financeiros, enquanto o povo padece nos hospitais, enquanto o povo padece nos postos de saúde, aqueles maiorais, eles estão nesse exato momento festejando com o dinheiro alheio. Mas saiba você que por todas as ações que você cometeu, Deus dará cabo dela. Deus dará cabo delas. Deus dará cabo. Então essas pessoas, eles estavam no poder, exploravam os mais pobres. Então, quando esses mais pobres não conseguiam pagar os seus impostos, eles então tomavam as casas. Muitas das vezes hoje aqui no nosso país é semelhante. Embora exista aí uma lei que você não pode tomar de você a sua casa de moradia, se você tem uma casa e porventura você contrair uma dívida, aquela casa não pode ser tomada da sua pessoa, mas muitos governantes tomam. Havia se instalado ali em Israel o que nós vemos nos dias de hoje, o chamado de agiotismo. Eles cobravam ágio, juros exorbitantes. Comprava-se uma determinada mercadoria, pagava-se 3, porque eles cobravam juros, algo que a lei do Senhor proibia. E no nosso país é assim também. Você pensa que não é, não? Vá no banco público pegar dinheiro para você montar um negócio, para você ver a taxa de juro que é cobrada. Agora, se você colocar um dinheiro seu lá para o governo depositar na poupança, veja quanto é que o governo paga. Veja quanto é que o governo paga. Para ele reter o seu dinheiro, ele paga muito pouco. Mas para ele emprestar dinheiro, ele cobra taxas altíssimas. E você tem que dar garantias. Dar garantias. Há pessoas que contraem dívidas e perdem tudo. Tudo. Muitos não sabem nem conviver com a dívida, às vezes tiram até a própria vida. Neemias vai descrever aqui essas angústias que ele encontra ao chegar ali em Jerusalém. Ele diz aqui, Neemias 5, foi porém grande o clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Veja bem, seus irmãos. Porque havia quem dizia, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Veja bem aqui que o empréstimo foi contraído para se alimentar, não foi para gastar com supérfluo, não. Não foi para gastar com supérfluo. Não é para gastar com supérfluo. É para sobrevivência. Para sobrevivência.
Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Nesta fome. Então, observa-se bem aqui que o endividamento da população não foi para gastar com supérfluo, não. Não. Existem estudos no nosso país que diz que muitas pessoas pegam realmente dinheiro emprestado para gastar com supérfluo, para fazer viagens, para passear, para comprar roupas chiques, carros. Há pessoas que fazem isso e acabam se endividando. Mas as pessoas aqui não. Nenhum deles contraiu empréstimo para fazer uma viagem para o Egito. Não, era para sobreviver. O versículo 4 diz assim também: também havia quem dizia: tomamos emprestado o dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Ou seja, eles tinham pedido também dinheiro emprestado até para pagar os impostos. Tinham pedido dinheiro e assim entraram no que nós chamamos aqui de uma bola de neve. Uma dívida para pagar a outra, se endividando para pagar a outra. De repente eles não conseguiam mais pagar. E tinham suas casas confiscadas, suas vinhas, seus filhos e eles também eram vendidos como escravos. Uma situação bem complicada. E isso era o motivo daquela desunião. Era uma ameaça que estava instalada ali. Neemias estava, podemos dizer assim, convivendo no foco de um paiol. A qualquer momento poderia explodir uma rebelião. E Deus deu a sabedoria a Neemias para que ele pudesse contornar aquela situação. Como nós precisamos orar pelos nossos governantes para que eles possam administrar bem a crise. Administrar bem a crise. Então, isto foi a causa de grande clamor do povo. Neemias ficou ali e observou o que estava acontecendo naquela sociedade. Como se explica esta grande injustiça? Nosso comentador, ele nos diz: em primeiro lugar, era falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Nos dias de hoje, nós temos grandes corporações, nós temos empresas que são mais ricas do que muitos países do mundo. Não vou citar aqui o nome delas, mas são várias corporações, várias empresas que detêm uma riqueza maior do que o PIB de muitos países. Em muitos países. Isso é lamentável. Isto é lamentável. Aqui mesmo no nosso país, nós temos pessoas riquíssimas que o seu patrimônio, a sua per capita, ela supera a de muitos municípios e até estados do nosso país.
enquanto a grande maioria do povo, principalmente o povo nordestino, ele é esquecido das autoridades, dos seus patrícios. Há uma calamidade. Existe dois Brasis. Existe o Brasil oficial, já dizia já o escritor. Existe o Brasil real. Existe uma igreja oficial. Existe uma igreja real. É preciso que as nossas autoridades tomem conhecimento do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Falta de amor. Os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhe dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um de nós deve considerar os outros superiores a si mesmo. Devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura. O que significa isto, amado irmão? Não é errado. A Bíblia, o que a Bíblia nos diz é que não é errado você emprestar algo para alguém. Não é errado você emprestar algo e depois receber aquilo. Só que entre irmãos não pode haver de maneira alguma um ágio ao emprestarmos determinado objeto, determinado valor para alguém com taxas de juros que não condiz com a realidade, que não condiz com a condição daquele que está tomando emprestado. Muito triste isso. Mas é o que a gente observa. Às vezes alguém chega para pedir alguém emprestado, até mesmo algum governo, e ele diz: temos o dinheiro, mas só emprestamos a X%. Os judeus, eles tinham essa prática. Embora a Bíblia os condenasse por isso, mas eles, inclusive durante a Idade Média, se você fizer um estudo aí sobre a origem dos bancos, a palavra banco está lá relacionada a judeu, porque na Idade Média a Igreja Católica dominava quase tudo, e então não se cobrava juro, mas judeus cobravam juros. Judeus cobravam juros. E é por isso que eles eram odiados, né? Eles cobravam juros. Eles não viviam conforme aquilo que o Senhor havia determinado. Então, a palavra de Deus nos diz aqui: se emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como a usuário, não lhe imporeis usura, não cobre além daquilo que está determinado. Não cobre. Não seja um agiota. A Bíblia diz: quem peca contra um irmão, peca contra Cristo. Se eu peco contra o meu irmão, eu estou pecando contra Cristo. Estou pecando contra Cristo. Êxodo 22 e versículo 25. Não lhes imporeis usúria.
Não. Cobranças de taxa acima do limite permitido? Não. É um crime. É um crime emprestar acima do valor que é permitido no mercado. Está cometendo dois crimes. Um crime financeiro, a agiotagem é um crime, e está cometendo um crime contra Deus. Está cometendo um crime contra Deus. Está cometendo um crime contra o seu irmão. A palavra também nos diz que devemos agir com sinceridade de coração, com amor ao próximo. A atitude dos mais ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar cada vez mais ricos às custas da miséria alheia. O povo padecia de fome e eles aproveitavam esse período para aumentarem suas propriedades, para aumentarem suas terras, para aumentarem seus números de escravos. Era algo desolador, triste. Neemias, tendo conhecimento desta situação, buscou auxílio divino. Tenho certeza que ele orou e o Senhor iluminou sua mente. Diz aqui Eclesiastes 7:7: a opressão faz endoidecer até o sábio. Veja como é a situação da opressão. O que a opressão faz é algo terrível na vida de uma sociedade. Neemias então toma ciência do que está acontecendo e ele então convoca toda aquela sociedade. Neemias é o governador aqui. Lembre-se que ele agora ele não está na posição exatamente de governador, mas ele é um líder do povo, um líder segundo o coração de Deus para aquele propósito. Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias 5 e o versículo 8, ele reuniu todo o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-ia a nós? Então calaram e não acharam o que responder. De acordo com o relato bíblico, na época de Neemias, muitos dos nobres que estavam ali também, eles haviam comprado judeus que haviam sido vendidos para outras nações, para outros povos. Eles haviam comprados e dado, trazendo para a nossa linguagem de hoje,
né, a linguagem brasileira, uma carta de alforria. Eles haviam alforriado muitos que eram escravizados. E agora eles estavam escravizando os seus patrícios. Os seus compatriotas. Isso não estava correto. Isso não estava correto e Neemias então traz a solução para aquele povo. E Neemias fez uma proposta conciliadora. Primeiro ele diz: eu também emprestei. Se você ler lá o Neemias capítulo 5, Neemias emprestou dinheiro também. Neemias emprestou, não só Neemias, mas os que estavam com Neemias também, os seus moços, ou seja, aquelas pessoas que eram de segundo escalão, terceiro escalão, elas também emprestaram. E aquelas pessoas que moravam em Jerusalém, elas tinham a obrigação de custear a despesa de Neemias. É interessante isso. Olha como é o exemplo de um líder levantado por Deus. Ele tinha direito dado pelo rei da Pérsia para que aquela população o sustentasse, mas ele abdicou. Não só ele, mas também os que foram junto com ele. Não, Neemias não aceitou. Neemias não aceitou aquela ajuda. Ele estava ali para servir o povo. Estava ali para servir a Deus. Ele não aceitou aquela ajuda. Ah, se os nossos governantes fizessem isso, seria uma maravilha. Quanto não se gasta com um parlamentar neste país? São gastos astronômicos. Nós temos uma Suprema Corte. Uma Suprema Corte que não abdica em hipótese alguma da sua lagosta, do seu vinho importado. Não. Tem um lugar aí que... E é porque a gente não vai falar mais coisas que a gente sabe. As viagens, os benefícios que uma vida de um parlamentar, que o cargo lhes proporciona, são coisas absurdas. E nós temos que combater e temos que falar a respeito dessas questões. Neemias diz também aqui: também eu, meus irmãos e meus servos, a juros temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Neemias não quis saber de juro, não quis saber de ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto, do azeite que vos exigi deles. Essa proposta, ela foi aceita. Essa proposta foi aceita. Foi aceita essa proposta. E os nobres, então, acharam que seria justo aquela proposta de Neemias de perdoar as dívidas, devolver aquilo que havia sido tomado. O povo concordou. Quando Deus está no negócio, tudo vai caminhando para o seu propósito. Neemias fez a convocação, convocou aquelas lideranças. E ali, Neemias, então, fez com que eles fizessem um juramento. Então, Neemias, no capítulo 5, versículo 12, né? Restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias 5:12. Neemias fez com que eles jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento. Neemias 5:13. Amados e queridos irmãos, Neemias 5
13. Neemias fez um juramento simbólico e também Neemias sacudiu a sua roupa. Neemias sacudiu a sua roupa e disse: assim Deus sacuda a casa do homem que não cumprir com o que está sendo acordado aqui, com o que está sendo determinado aqui. Foi um juramento. Neemias 5:13. Nos diz assim: também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Simbolicamente, Neemias disse essa palavra e sacudiu suas vestes e disse que Deus também faria com aquele homem que não honrasse com a sua palavra. O subponto 3 nos diz assim: a proposta de Neemias foi acatada. A proposta de Neemias foi acatada. Neemias leu, o povo concordou e o povo jurou. O povo jurou. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria. Veja bem aqui como é importante que nós apresentemos sempre os nossos líderes a Deus em oração, para que eles possam ser capazes de trabalhar com as crises, possam ser capacitados por Deus, possam ser usados por Deus para amenizar a crise social que existe não só nas igrejas, mas também na nossa sociedade em geral. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele pode fazer com que qualquer um servo seu. Os problemas de relacionamento, eles devem ser tratados carinhosamente. Não podemos tratar uma crise com soluções ditatoriais. Temos que tratar segundo as orientações do Senhor. Quando o Senhor está no meio da crise, a crise é solucionada. Não vamos colocar mais gasolina onde já há fogo. Muito pelo contrário. Vamos apagar o incêndio. Vamos resolver o problema. A desunião, ela é na realidade uma obra da carne. Desunião é uma obra da carne. Desunião é obra da carne. Não vem de Deus. Essas coisas, elas entristecem o Espírito Santo. Desunião entre os irmãos. Problemas relacionais
devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores, disse o Senhor Jesus. Os problemas vão surgir. Eles devem ser logo tratados com muita diligência. Problemas na igreja, na sociedade, eles vão surgir. Esses problemas eles devem ser tratados diligentemente, não de maneira arbitrária, não com violência. Existem muitos conflitos sociais que são tratados pela violência. Às vezes é o governo oprimindo aqueles que se rebelam, aqueles que buscam espaço para se firmar e às vezes são oprimidos, reprimidos à força, são colocados nas prisões, jogados para debaixo, são nada exterminados. Nos nossos dias nós temos o exemplo de vários países onde as pessoas não podem se manifestar, porque são tratadas como opositores ao regime vigente e são eliminadas, são presas, são torturadas, são mortas. É algo terrível. Algo terrível. Nesta não deve ser a posição dos governantes. Ao perceberem um movimento estranho, tem que chegar, dialogar e saber o que está acontecendo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ama também a seus irmãos. Quem ama a Deus, ama também a seus irmãos. Essa é a vontade do Senhor. Nosso subponto C diz assim: finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. A união. Nós seremos conhecidos pela união. Tem que haver união dentro da igreja. Tem que haver união na nossa sociedade, no nosso país, no nosso município, no nosso estado, na nossa nação. É necessário que todos estejamos unidos, enfrentando as crises de frente e pedindo orientações do Senhor para tratarmos com as crises. Meus queridos e amados irmãos, eu agradeço a todos que participaram da nossa escola bíblica dominical. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos tem nos concedido. Te pedimos, ó Pai, agora, pelos teus filhos, ó Pai, que estão, ó Pai, sendo oprimidos, reprimidos, ó Deus, por suas posições, por aqueles que estão padecendo, ó Deus. Tem, Senhor, de misericórdia. Dá-lhe, Senhor, sabedoria aos nossos líderes para saberem tratar, Senhor, nesse momento de crise em que passa a nossa nação, em que passa o povo brasileiro. Deus de eterna bondade, pois é isso que te peço, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o seu povo, e você que tem fé, diga amém e graças a Deus.